Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu tens nos sustentado, Tu tens provido para nós, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de justiça, Jeová Jireh. Pai, convidamos o Senhor para o lugar de primazia neste devocional e pedimos que o Senhor, com clareza, profundidade, comprimento, altura e largura, venha estar ministrando em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, em cada área de nossas vidas, que sejamos nós direcionados, redirecionados, se necessário for, pelo Teu Espírito Santo, com, ó Senhor Jesus, discernimento, sabedoria, entendimento, inteligência. Venha nos capacitar para que venhamos obter o melhor, que não só venhamos aprender, mas também pôr em prática o conhecimento de tudo que vamos aprender aqui neste novo devocional. Senhor, temos o dia todinho para que o Senhor continue ministrando em nossas vidas e em cada área de nossas vidas para a glória de Deus. Se conosco durante este dia que se inicia e também, Senhor amado, neste devocional. Senhor, abre o nosso conhecimento, dê-nos inteligência. Pai, abre os olhos dos nossos corações para que sejamos mais gratos a Ti. Senhor, dê-nos visão espiritual. Arranca os tetos, arranca, Senhor amado Deus, as escamas, as traves e tudo que nos impede de ver o Teu agir em nossas vidas. Pai, celestial, Redentor e Salvador, arranca os tampões dos nossos ouvidos. Senhor, nos dê uma sensibilidade aguçada, para que venhamos reconhecer e ouvir a Tua voz dentre todas as outras vozes e como um ato de fé e de obediência ao Senhor, venhamos calar todas as outras vozes e obedecer e ouvir atentamente a Tua. Ó Senhor, que cada semente ministrada em nossos corações venha cair em solo fértil e dê não somente a 30, mas a 60 e a 100 por um, para a glória de Deus. Espírito Santo, alinha o nosso coração, o nosso pensamento ao do Pai Celestial. Ministra em nós. Nós queremos, nós precisamos, nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Olhos que não veem. Ezequiel capítulo 12, versículo 2. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Isso me entristece, este versículo. Por quê? Porque já fui como uma casa rebelde. Porque tenho olhos e por vezes eu não vi. Porque tenho ouvidos e por vezes não ouvi a voz do Espírito Santo, as instruções. Porque tenho um coração e por vezes eu endureci
para que não fosse recebido no solo do meu coração as boas palavras do Senhor. E quantas vezes, sim, quantas vezes eu e você não fazemos ainda assim hoje? Você vai dizer para mim que eu não faço isso? Ah, eu não faço isso. Ah, eu não tenho um coração duro, não. Não? Você tem certeza? O seu coração é molinho, molinho? Então por que você faz coisas que entristecem ao Senhor? Por que você fala coisas que aborrecem ao Senhor, sabendo que são desagradáveis aos ouvidos do Senhor? Por que você se comporta de forma desagradável ao Senhor? Ninguém é perfeito. O único perfeito é Deus. Mas nós precisamos, como Paulo diz nas Escrituras, buscarmos a perfeição em Cristo Jesus, imitando Ele. Você não tem um coração endurecido, não? Então por que está agindo em desobediência? Pois é. Tudo isso o Espírito Santo tem me falado, tem me indagado, tem me perguntado. Eu tenho minha conversa com Ele. E você? Ou você acha que não precisa ter uma conversa com o Espírito Santo? Nós precisamos. Nós somos dependentes dele. Pois é, não tem desculpa nenhuma. Não existe desculpa para que você não vá buscar a face do Senhor. Ah, eu já sou velha, já peguei os trejeitos de velho. Não. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela mente e a mente de Cristo. Deixa Deus entrar no seu coração, que Ele transforma a sua mente. Ah, mas eu já tenho Deus no meu coração. Tá. Mas por que é que não muda essa mentalidade endurecida? Por que o coração está endurecido? Por que está rebelde? Ah, eu não sei. Não, você sabe sim. É falta de domínio próprio. É tua parte também fazer, sabia? É falta de domínio próprio. É falta de você querer buscar a Deus verdadeiramente. É falta de você deixar Deus entrar todo dia, em todo segundo, a cada momento. Ele está batendo nas portas do nosso coração. Cabe a nós. Já está escrito na palavra do Senhor. Cabe a nós abrirmos. Ele não vai arrombar. Cabe a nós abrirmos e deixá-lo entrar, deixá-lo limpar, deixá-lo transformar-nos em nova criatura. Então deixa Cristo entrar. Porque não é porque você está anos na igreja, que você frequenta a igreja há tantos anos, que você não tem um coração endurecido. Isso não quer dizer nada. Tem muitos cristãos dentro da casa do Senhor que o coração está endurecido, está com o coração de pedra. Deus nem fala mais. Na verdade Deus fala, mas a pessoa nem ouve mais Deus falando. Deus quer ter um novo momento, um novo encontro, mas a pessoa não enxerga. Acha que já passou o tempo. Enquanto você está aqui nessa terra, eu quero te dar uma boa notícia, tá? Enquanto eu e você estamos aqui nessa terra, significa que a boa
perfeita e agradável obra do Senhor está em andamento. A partir do momento que eu ou você morrermos, a obra perfeita dele se consumou em nossas vidas. Enquanto isso não acontece, ele ainda está trabalhando em nossas vidas. E tem áreas de nossas vidas que ele quer entrar, ele quer mudar, ele quer transformar. Mas aí um coração está rebelde, tem olhos, mas não vê o que Deus quer fazer, tem ouvidos, mas não quer escutar a voz do Senhor. É uma casa rebelde. Eu estou falando isso para vocês, tudinho, porque é o que o Espírito Santo de Deus está ministrando em mim. Mas o que eu falo para vocês, eu recebo para mim também. Porque como está escrito na palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela separa juntas, medulas, ossos. Ela é afiada e verdadeira. Então, se eu a falo, ela está cortando dentro de mim também. Tudo que está saindo da minha boca está sendo dito para eu mesma também. Então que eu e você venhamos abrir verdadeiramente as portas dos nossos corações. E eu digo isso para vocês porque existem momentos de nossas vidas em que nós damos prioridades a dar uma certa atenção aos desejos da nossa carne, experiência própria. E isso nos afasta de Deus. Quando isso acontece, nós ficamos vulneráveis aos ataques de Satanás. E é tudo o que ele quer, que estejamos vulneráveis, para que ele lance um ataque atrás do outro, para minar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso coração se tornar um coração endurecido. É por isso que devemos todos os dias abrir o nosso coração para Deus e confessarmos verdadeiramente os nossos pecados. Falarmos com toda sinceridade. Eu aprendi tem pouco tempo que devemos fazer assim, cingir os nossos lombos, os nossos ombros, ir com a cara e a coragem, a mesma que a gente utiliza para nos achegarmos a Ele e falar: Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me dê tal bênção. Por que é que não nos achegamos a Ele com esta mesma cara e dizemos: Senhor, quero pedir perdão porque hoje eu cometi este tipo de pecado, deixei de dar atenção ao Senhor, negligenciei ao Senhor e satisfiz os desejos da minha carne, ou xinguei, ou gritei, ou perdi o domínio próprio, ou eu pequei, Senhor. Por que é que a gente chega na maior cara lisa para o Senhor pedindo? Mas por que é que a gente não chega com os ombros ali, com as responsabilidades dos nossos pecados? Como diz a palavra do Senhor, carregai a vossa cruz. Chega até Ele e fala com Ele: Senhor, eu pequei, Senhor, assim, 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 assim. Cinja o lombo, o ombro e vai. Da mesma forma que você pede a Ele uma bênção, peça a Ele perdão. E cuide do que você fala, do que você pensa, do que entra no seu coração, do que sai pela sua boca. Que semente você está plantando, lançando no solo? Você acha que tudo que você fala não é semente, não?
A Bíblia diz que absolutamente tudo quanto falamos é uma semente lançada. Seja boa, tu vai colher bons frutos no tempo certo. Sendo ela má, tu colherá também no tempo certo. Então que sejamos sábios ao falarmos e que prestemos atenção na casa do nosso coração, para que ele não esteja rebelde, desobediente, nossos ouvidos trancados para não ouvirmos a voz do Senhor, os nossos olhos fechados para não vermos o agir do Senhor. Que Ele tenha misericórdia de mim e de ti e ministre poderosamente na minha e na sua vida através deste devocional. Vamos lá? Dia 17 de dezembro, hoje, palavra-chave: insensibilidade espiritual. Quando eu e você nos tornamos insensíveis espiritualmente ao que o Espírito Santo está nos falando, nos mostrando. Frase do dia: não é falta de visão, é resistência em obedecer. Você sabe o que fazer para obedecer. Você só não faz porque você não quer. Foi o que o Espírito Santo de Deus falou para mim num dia. E eu fiquei chocada. Porque eu jurava que eu não sabia o que fazer. Quando ele falou para mim isso, eu falei, mas eu realmente não sei. E ele disse, se não sabes, peça sabedoria a Deus que ele te dá. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele te dá de graça, ele se derrama benevolentemente sobre ti a sabedoria e não pede nada em troca. Versículo base, Ezequiel capítulo 12, versículo 2. Contexto: Ezequiel é levado por Deus em um tempo difícil da história de Israel, o exílio babilônico. O povo já estava ignorado, o povo já havia ignorado profetas. Olha isso, hein? O povo de Israel havia ignorado profetas, desprezado advertências e rejeitado correções, assim como eu e você fazemos muitas das vezes. Mesmo vivendo as consequências da desobediência, continuava resistente ao arrependimento. Deus deixa claro que o problema não era a falta de revelação, mas a dureza do coração. Deus falava, Deus se revelava, Deus enviava profetas, Deus corrigia eles. Como é que Deus corrigia eles? Mandava lá a guerra, os vizinhos atacavam e eles corriam para Deus. Aí depois se distanciava, fazia tudo de novo. Deus falava para eles, parem de adorar esses deuses pagãos. E eles faziam o quê? Continuavam. Vocês acham que eles são malvados? Fui falar isso para Deus, lendo a Bíblia. Recebi um tapa na cara. Sabe o que ele falou para mim? Quando eu falei, nossa Jesus, como esse povo é duro, né? Nossa, como esse povo não aprende, né? Ele é assim, é você. Eu falei, eu? Você. Quantas vezes já falei para você não fazer isso? Quantas vezes eu já disse para você fazer assim? Quantas vezes e você... Você acha que você também não é igual a eles? Só porque eles viveram numa época e você vive nessa, você acha que isso daí não caracteriza a dureza de coração da mesma forma que eles também tiveram?
E eu falei, ai Jesus, eu precisava disso? O Espírito Santo você precisa de muito mais. Eu falei, o senhor tem razão. Se eu vou discutir com o Espírito Santo, eu não vou não. Eu vou sair perdendo. Então, mesmo vivendo as consequências da desobediência, continuava resistente ao arrependimento. Deus deixa claro que o problema não era a falta de revelação, mas a dureza do coração. Eles estavam cercados pela palavra, mas espiritualmente invisíveis. Não conseguiam ver nada. E o que é isso? Está dentro da igreja, tá o quê? Tá ouvindo a pregação, tá o quê? Tá louvando, tá adorando, mas não consegue enxergar nada. A cegueira e a surdez espirituais eram resultado de um coração que escolheu não responder à voz do Senhor. Sim, podemos e fazemos isso várias vezes ao dia, sem que percebemos. Para percebermos, precisamos estar conectados com o Espírito Santo. Como é que a gente faz essa conexão? Chamando Ele para tudo quanto a gente for fazer. Conversando com Ele em todo momento. Pois é. Sabe? Esses dias eu fui tomar banho e já tinha um tempo que eu não chamava o Espírito Santo para conversar. Um tempo assim que eu digo passei alguns dias sem chamá-lo na hora do banho, mas chamei para outras coisas. Mas nesse dia me deu uma saudade. Eu falei assim, poxa, Espírito Santo, tem dias que eu não te chamo para a hora do banho. E não é pecado não, tá, gente? Isso não é pecado não, tá bom? Então, o Espírito Santo falou assim para mim, mas eu estou aqui. Quem não me chama é você, eu estou aqui. Quanto tempo tem que a gente não conversa intimamente? Eu falei, Espírito Santo, eu tô com saudade, viu? Eu tô com saudade. Aí ele, se você está, e eu. Então começamos a conversar. E sobre o que você conversa com o Espírito Santo? Sobre tudo. Sobre tudo. Falo com ele sobre tudo. Absolutamente tudo. Eu quero fazer umas compras agora para esse final de ano. Já falei com ele assim, Espírito Santo, tu acha que eu devo comprar isso? Isso aqui, tu acha que é necessário? Espírito Santo, quanto é isso aqui? Tu acha que eu consigo achar mais barato em outro lugar? Sobre tudo. Absolutamente tudo. Ele se tornou para mim imprescindível. Ele se tornou para mim único. Ele se tornou para mim o meu melhor amigo. Aquele que eu posso chamá-lo e ele vai estar comigo. Eu tenho plena convicção de que se eu falar Espírito Santo, ele vai me fazer sentir a presença dele. E se eu não sentir, o problema sou eu, não é ele. Então, Deus continua falando todos os dias, de muitas formas. Nós é que nos trancamos para não ouvirmos e nem vermos várias vezes. Ele fala pela palavra, pelas circunstâncias, pelas correções e até pelos silêncios. Quando ele fica em silêncio, eu sinto saudade. O alerta de Ezequiel, capítulo 12, versículo 2, é atual e necessário. Eu quero te fazer uma pergunta. Você não fala com o Espírito Santo, não?
Você já experimentou? Se você já experimentou, ele não falou contigo, não? Tem certeza? Porque ele sempre responde. Ou foi você que estava agitado ou agitada demais e não conseguiu entender? Fala de novo. Mas pede para ele retirar toda a ansiedade, toda a agitação e trazer a paz do Senhor, e você vai ouvir. Você vai ouvir ele falando. É tão gostoso. Você se sente assistida, acompanhada, amada. Você se sente querida, você se sente ouvida, ouvido. Então, é necessário que a gente o busque para o nosso próprio bem. É possível ouvir mensagens, ler a Bíblia e ainda assim não permitir que Deus governe decisões, atitudes e caminhos. Sim, é possível. Esse texto nos chama a refletir não só sobre o quanto ouvimos de Deus, mas sobre o quanto estamos dispostos a obedecê-lo. Olhos para ver e não veem. O povo enxergava os acontecimentos ao redor, ao seu redor. Você não enxerga o que está acontecendo no mundo? Você enxerga. Você vê que as coisas estão cada vez mais estranhas. Não é possível. Não é possível que você não veja que o amor se esfriou e está cada vez mais se esfriando. Observa. Pede para o Espírito Santo abrir seus olhos para que você veja. Mas o povo não discernia o propósito de Deus por trás deles. As situações falavam, os sinais eram claros, mas a sensibilidade espiritual estava bloqueada. Eles não sentiam. Você já sentiu? Bom dia, Espírito Santo de Deus. Sei que tu estás aqui comigo, mas eu amo dar-te bom dia. Tu és necessário, tu és bem-vindo, tu és amado, tu és querido. Faça-se a sua vontade aqui, Senhor. Fique aqui conosco. Eu tenho o costume de, essa hora, estar orando ao Espírito Santo. Por isso, dei-lhe bom dia, meu amado amigo, meu querido. Sei que ele está aqui, comigo e contigo. Mas é um costume. Nossa, não é, meu amigo? Tu és bem-vindo. Vocês acreditam que eu fiquei tão empolgada ao dar bom dia para o Espírito Santo que eu me esqueci o assunto que eu estava falando? Mas amém, tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, Jesus, glória a Deus. As situações falavam, os sinais eram claros, mas a sensibilidade espiritual estava bloqueada. Eles viam com os olhos naturais, porém não enxergavam com os olhos do coração, com os olhos espirituais. Aplicação para a minha e para a sua vida. Quando o coração se fecha para a correção, até os sinais mais evidentes deixam de gerar mudança. Precisamos pedir ao Senhor que cure nossa visão espiritual para discernir o que Ele está fazendo e aprender com cada processo, mesmo quando dói. É verdade. Ouvidos para ouvir e não ouvem. Eles ouviam as mensagens, mas não respondiam com obediência.
A palavra chegava até os ouvidos, mas não produzia arrependimento e nem transformação. Sabe, eu tenho o costume de falar quando meu filho era mais jovem, mais novo, mais menino, eu falava muito com ele assim, ainda falo agora com meu marido ou com minha mãe ou com qualquer outra pessoa. Presta atenção, você está me ouvindo? Porque quando a gente ouve mesmo, nós levamos para a atenção, elevamos a atenção, prestamos atenção e guardamos o que é necessário no nosso coração. Mas quando a gente escuta, o que acontece? Você está escutando que ao fundo tem o barulho de um ventilador? Você está escutando a minha voz, mas você tem o poder de escutá-la e o que isso vai acontecer? Vai somente escutar. Ela não vai entrar e fixar e produzir um arrependimento e nem transformação. Para que isso aconteça, você precisa ouvir. O ouvir é você acolher, é você querer. O escutar, você escuta tudo, um monte de coisa. Quando você está na rua, você escuta um monte de coisa, até o que você não quer. Agora, ouvir, você escolhe. Você escolhe. Então, é isso aqui que acontecia com eles. A palavra chegava até os seus ouvidos, mas não descia, não reproduzia arrependimento e nem transformação. Não era por falta de palavra. Com o tempo, ouvir sem obedecer gera frieza espiritual. Por isso que devemos pedir ao Espírito Santo para que aguce os nossos ouvidos, limpe, arranque os tampões dos nossos ouvidos e nos dê clareza espiritual e uma percepção sobre o que está acontecendo na nossa vida, ao redor da nossa vida. É necessário que façamos assim. Aplicação. Deus não procura apenas ouvintes atentos, mas corações obedientes. Toda vez que adiamos a obediência, endurecemos um pouco mais o coração. Obedecer é a forma mais sincera de demonstrar que realmente ouvimos a voz de Deus. E que obedecer é esse? Você já ouviu uma voz doce, bem calma falando com você? Talvez você fosse fazer algo e não é bom ou não era agradável ao Senhor, e você ouviu uma voz lá dentro de você falar assim: não faça isso, não faz assim, não haja assim, não fale isso, não vai por aí, desvia o caminho. Quando nós damos ouvido, como temos aprendido em Provérbios, tudo nos vai bem. Agora, quando nós desobedecemos a voz que quer o nosso bem, a gente abre um precedente, uma porta enorme para que o inimigo entre, haja e faça uma bagunça. Então, que eu e você sejamos sinceros e digamos para o Senhor: Senhor, olha, eu estou num momento assim, eu não estou conseguindo ouvir sua voz. Gente, Ele é Deus amoroso, Ele entende, Ele não vai te ou me crucificar por
num dia não conseguirmos ouvir a voz dele, porque ele sabe que existem os dias maus. Ele já viveu aqui nessa terra. E sabe o que é mais lindo? Ele diz: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Então significa que o dia que eu não ouvir a voz dele, que eu desobedecê-lo, que eu entristecê-lo, que eu pecar, ele me abandonou para sempre. Não, pelo contrário. Ele está trabalhando na minha vida, me ensinando, assim como ele faz comigo e com você. Porque ele sabe que somos falhos e pecadores. Mas sabe o que ele quer? Sabe? Ele quer um coração aberto, um coração obediente. E que tipo de coração ele quer? Ele quer que cheguemos a ele e falemos: olha, Senhor, eu pequei, fazendo assim, assim, assim. Olha, Senhor, eu não consegui resistir. Eu fiz assim, assim, assim. Olha, Senhor, me perdoa. Me ajuda a não cometer mais estes erros, esses pecados corriqueiros. Então, toda vez que adiamos a obediência, lembre-se, endurecemos um pouco mais o coração. Obedecer é a forma mais sincera de demonstrar que realmente ouvimos a voz de Deus. Uma casa rebelde. A raiz de tudo era a rebeldia. Mesmo conhecendo a verdade, o povo escolhia resistir. A rebeldia espiritual nem sempre é escandalosa. Ela é muitas das vezes silenciosa. Nossa, eu nem tinha lido. Muitas vezes ela é silenciosa, interior, disfarçada de justificativas. Porque eu nasci assim? Não. Porque eu cresci assim? Não. Porque eu aprendi assim? Não. Porque eu já sou velho para mudar? Não. Não existe justificativas. Para Deus não existe isso não. Tá? Ele nos capacita cada vez que abrimos o nosso coração para Ele, a obedecê-lo cada vez mais e a andarmos nos caminhos, na vereda da justiça, por amor ao nome dele. Mas isso nós precisamos querer abrir os ouvidos, deixá-lo entrar. Então, ele vai tirar essas justificativazinhas disfarçadas aí, ó. Porque isso, porque assim, porque assado. Isso é orgulho ou autossuficiência. Eu posso, eu consigo, eu faço quando eu quiser. Obrigada pelo tapa na cara, Espírito Santo. Eu precisava. Aplicação na minha e na sua vida. Deus se agrada de um coração quebrantado e ensinável. Ele quer que nós abrimos o nosso coração para Ele e diga: Senhor, me ensina. Eu não sei como fazer. Eu não sei como parar. Eu não sei como deixar de fazer certas coisas. Eu não sei como fazer para te agradar. Eu não sei como fazer o que tu quer que eu faça. Quantas vezes eu já falei para Deus isso? Meu Deus. Ontem mesmo estava falando para Ele: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, Senhor. Me ajuda. Até agora Ele não me respondeu, mas eu sei que Ele vai me responder. Ele vai me dar uma estratégia. Porque Ele é Deus. Quando reconhecemos nossas resistências, olha aí,
A gente precisa reconhecer onde estamos errando e nos colocamos em humildade diante do Senhor. Ele nos restaura, nos alinha e nos conduz novamente ao caminho certo. Olha que maravilha! Conclusão do devocional. Esse texto nos chama a uma autoanálise profunda e sincera que eu já iniciei antes mesmo de iniciar o texto. Por incrível que pareça, o Espírito Santo já falou assim comigo algo. E o texto veio só para confirmar. Glória a Deus. Não basta estar perto da palavra. É preciso permitir que ela nos confronte, nos trate, nos transforme, nos molde, nos oriente, nos direcione. Deus ainda fala, ainda corrige e ainda chama ao arrependimento. A decisão está em nossas mãos. Continuar resistentes? Você vai continuar resistindo à voz do Espírito Santo? Você vai continuar resistindo e dizendo que eu não sei como ter domínio próprio, não. Você não sabe, você peça para Deus te ensinar. Tá? Porque eu também não sabia, não. E tem dia que eu perco ele de vista. Ele foge de mim. Eu digo, volta aqui. Eu saio correndo atrás dele, vocês acreditam? Pois é, ontem mesmo foi um dia. Eu falei, não, eu preciso desse domínio próprio. Volta aqui. Agarrei ele, amarrei ele, falei, tu vai ficar aqui do meu lado. Teve alguns momentos que ele quis fugir, mas eu falei, não, tu vai ficar aqui. A decisão está em nossas mãos. Continuar resistentes ou escolher ouvir e obedecer. Já diz o louvor e a palavra do Senhor lá em Deuteronômio. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Amém? Vamos orar? Repita comigo em nome de Jesus. Senhor, quebra toda resistência no meu coração agora, Jesus. Abre meus olhos espirituais e destrava meus ouvidos para ouvir tua voz suave e doce. Que eu não viva uma fé apenas aparente, mas uma fé obediente e sensível ao teu querer. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que toda sorte das mais ricas bênçãos dos reinos celestiais sejam derramadas sobre ti, sobre seu lar, sobre sua família. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco em todo tempo, em nome de Jesus. Amém. Até mais tarde, com Provérbios capítulo 17.